Pronto, já começou aqui a gravar, então vamos lá. Rádio 91, um ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Estamos começando mais um programa Aprendendo com a Igreja. Hoje é domingo, 15 de agosto. Hoje a gente vai falar sobre a vocação à vida religiosa. Estamos no mês vocacional, a cada domingo a igreja dedica a celebrar uma vocação. E nesse domingo, dia 15, a gente vivencia a vocação à vida religiosa. E para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui hoje a irmã Maria José Souza, que é da Congregação das Filhas do Amor Divino. Ótimo dia, irmã. Bem-vinda aqui à nossa Rádio 91.9 FM e parabenizar por essa vocação que a senhora escolheu para a sua vida. Então, bom dia a todos que nos escutam pela nossa FM, bom dia a todos aqueles que hoje, a todas que fazem a vida religiosa, homens, mulheres, as vidas consagradas. Então, esse é o dia nosso, né, de celebrarmos, e desde já eu agradeço, né, o convite aqui da FM para fazer esse momento assim especial com vocês, do Dia da Religiosa, celebrar o nosso dia, a vida consagrada, a vida na igreja. E já aproveitando já a falazinha de nossa amada Francisca, que ela já disse que nós, filhas, a vida religiosa é um ornamento do altar e um consolo para o Santo Padre. Então, a gente começa, né, sendo esse momento assim todo especial para a nossa igreja, e especialmente para a nossa igreja de Natal, da qual também sou filha natural dessa nossa arquidiocese. Então, eu agradeço de coração aqui esse momento com vocês neste dia. Bom dia, sim, a todos. Com certeza, irmã. E a gente já começa aqui a nossa conversa com uma pergunta: o que é a vocação à vida religiosa? A vocação à vida religiosa é o primeiro de tudo esse chamado de Deus, e a gente sente esse chamado, é um convite que nós sentimos, e muitas vezes a gente diz, a vocação religiosa é um sim que a gente dá a Deus, à igreja, à congregação, à vida comunitária. E hoje nós sabemos que a vida religiosa, a vida consagrada, como a gente diz na igreja, ela tem grande desafio exatamente nesse mundo onde nós expressamos os votos. A vida religiosa ela tem os 3 votos: castidade, pobreza e obediência. E essa vocação à vida religiosa, ela traz muito forte e presente, diferente da vida outra vida ordenada, como a gente diz, sacerdotes. A vida religiosa ela traz presente o sentido da vida comunitária e a vivência dos 3 votos: castidade, pobreza e obediência, que compõem a vida religiosa como tal. Então, esse diferencial, como a gente diz, da vida religiosa, a vida de freira ou do frei, né? O homem é o frei e a freira, então, a mulher. Então, essa vida religiosa, ela se configura através desse sim a Deus, da vivência dos nossos votos e da vida comunitária. E qual a importância desta vocação para a vida da igreja? A gente sabe que cada vocação tem a sua importância. E qual a importância dessa vocação à vida religiosa para a igreja? E o padre já diz também, a vida religiosa na igreja, tanto nós temos vários documentos, Vita Consacrata, onde diz que a vida religiosa para a igreja é a santificação da igreja. E nós que trabalhamos, eu particularmente, que sempre trabalhei com as pastorais, nós somos uma congregação de vida apostólica, na vida tem saúde, educação, nós aqui na província do Nordeste, é a nossa província aqui em Natal, em Emaús, e temos um ponto forte que é a educação, mas eu sempre trabalhei, apesar de também ser da educação, com a vida pastoral, nas paróquias. Eu sou professora pública também, mas sempre tenho a minha atuação mais forte na paróquia, na arquidiocese, no conselho pastoral e assim por diante. Então, esse diferencial da importância à vida da igreja, do dinamismo, da colaboração e da santificação. Então, eu acredito que a nossa contribuição enquanto vida religiosa, enquanto vida consagrada, enquanto mulher na igreja, faz um diferencial de Deus, ou seja, é o sopro do Espírito Santo, do amor divino na vida da igreja. Isso mesmo, irmã. E até aproveitar essa resposta da senhora, para que a senhora também fale um pouquinho como é a sua rotina, a sua vida. As pessoas
tem essa curiosidade, não é, de saber como é que vive, digamos assim, uma pessoa dedicada à vida religiosa, uma freira, né, um frei. Muita gente tem essa dúvida. Então, como é que é a rotina, a vida da irmã Maria José? Na verdade, a minha rotina é um pouco diferente, porque eu sou funcionária pública, né? Sou professora, concursada. Quando eu fui para o convento, eu já era concursada, continuei preservando, mas a nossa rotina, ela segue exatamente o diferencial da vida comunitária. Então, nós, independente do trabalho externo, a gente tem a vida comunitária como prioridade, a vida de oração. Então, antes de qualquer coisa, a nossa rotina é a oração em comunidade. Nós temos a vivência da liturgia diária, não é? Que é a oração das horas, que a gente chama liturgia das horas, e antes de qualquer coisa que nós façamos, a gente tem a observância da oração comum, 6h, 5h30 da manhã. Então, toda a vida religiosa, ela tem a observância das horas, então, da oração das horas. E a gente tem a primeira rotina nossa, em algumas vidas, em algumas comunidades, além da oração, da liturgia das horas, a missa de manhã. E a gente aqui, a minha é um pouco diferente, porque a gente tem uma vida comunitária paroquial, inserida na ação pastoral, e a gente segue um pouco a dinâmica da vida pastoral da paróquia. Então, a minha vida, particularmente, 6h a gente acorda, oração, café da manhã, missa, a gente tem a missa aqui que Padre Ayrton, todos os dias tem a missa, a gente também acompanha, porque também, eu não digo obrigação, mas é um dever nosso participar diariamente da Eucaristia. Quando não podemos, dentro das nossas casas, um capelão, a gente participa na paróquia. Eu trabalho expediente aqui à tarde e às vezes de manhã também. Trabalho pastoral, diferentes trabalhos que a paróquia nós estamos envolvida. A vida comunitária, almoço, as refeições comuns, oração, estudo comunitário, partilha comunitária e essa vivência do todo, da dinâmica do dia a dia nosso, comunitariamente. Essa é a nossa rotina. Diariamente a gente segue uma rotina, na verdade, né? Do acordar até deitar. E é interessante a senhora falar isso, porque também muitas vezes as pessoas acham que a vida de uma religiosa, de um religioso, é muito atrelada à oração. Acho que ainda tem uma certa concepção por parte das pessoas que a freira, né, a religiosa, ela passa o dia em oração. E é interessante a senhora falar isso, né, que além dessa vida, obviamente, dedicada à oração, a senhora tem esse trabalho pastoral, a senhora atua na Paróquia da Imaculada Conceição, em Nova Cruz, não é isso, irmã? E também tem esse trabalho junto à educação, que é bem próprio da sua congregação. E isso também varia de congregação para congregação, né, irmã? Exatamente. E aí a gente lembra também, Luísa, que esse desafio do carisma, né, de cada congregação, como você falou, nós aqui na província Nossa Senhora das Neves, o foco da gente é mais a educação, não é à toa que nós temos 7 colégios na província, né? Já a nossa província do Sul é mais a saúde, já tem hospitais, inclusive o Hospital Universitário do Rio Grande do Sul, temos uma comunidade das Filhas do Amor Divino morando lá, não é? Na PUC, Hospital Universitário. Então, é interessante que a gente trabalha a dimensão comunitária e a dimensão pastoral e a dimensão trabalho, vamos dizer assim, do profissional que a gente desenvolve lá fora. Então, seguindo aqui na nossa pauta do nosso programa, quais os maiores desafios para as vocações religiosas hoje? A gente percebe um pouco do ponto de vista, podemos dizer assim, legalmente, uma certa crise nas vocações, né, irmã? Parece que não tem despertado tanto mais vocações nos jovens para a vida religiosa. Nós dizemos que a crise, vamos dizer, uma crise vocacional que a gente passa na época, que muitas vezes a gente diz, parece que não tem nos seminários, né, masculino e mais na vida feminina, mas é porque a vida feminina, a vida religiosa, a vida consagrada, ela é uma opção muito forte e radical. Veja que a gente faz, no mundo de hoje, onde a gente tem tudo, a gente tem que deixar, né, então a gente deixa, principalmente o sentido da obediência, pobreza e a castidade, são 3 votos que a gente faz, não pode ser fazer de conta, a gente tem que viver autenticamente isso aí, acreditar que isso, porque os desafios do hoje é exatamente o mundo contemporâneo,
o mundo das facilidades, o mundo que a gente é hoje não tem o sentido do perpétuo, do sentido para sempre. Hoje você é muito vulnerável a tudo que te acontece, você também vivencia isso de modo nas redes sociais, você está aqui, depois está mais ali, e isso facilita muito para que a gente possa tomar uma decisão para a vida toda. Então, o voto, nós temos um voto, e a gente tem a aliança, né, nosso anel de perpétuo, porque exatamente essa dificuldade, já que nós vivemos numa sociedade tão líquida, tão vulnerável, para fazer essa decisão, às vezes até entra muitas, mas a permanência já é mais radical quando a gente começa a perceber essa vivência. Então, os desafios da vocação hoje, na vida religiosa, eu acredito que se atribui também a esse estilo de sociedade, de mundo novo, que nós estamos vivendo. E que, em outros tempos, a vida religiosa, ela suscita, verdadeiramente, uma autêntica, como diz, continuidade na nossa vida, que a gente chama também os votos perpétuos. Simples em algumas congregações, que fazem sempre, na nossa votos perpétuos, ou seja, para a vida toda. É tanto que eu já tenho 27 anos de votos perpétuos, né? Saí já faz 30 anos a vida religiosa, mas 27 de votos perpétuos. Então, isso, para a vida de hoje, para o mundo, é o desafio. E eu digo, é o testemunho também. Eu gosto muito de dizer, viu, Luísa? Porque é um testemunho no sentido de você dizer, você ganhar dinheiro. Eu já gosto de dizer isso também. Eu sou profissional, tenho meu salário, e o salário não me pertence. Pertence à minha congregação. Então, eu como superiora da minha comunidade, eu administro o meu salário, mas ele não é meu, é da minha comunidade como um todo. Os mesmos direitos que eu tenho enquanto assalariada, a outra irmã que mora na minha comunidade, que não trabalha fora, tem o mesmo direito que eu. E também, a vida simples, a simplicidade que a gente vivencia, também isso, às vezes, dificulta para o mundo de hoje. O deixar, né? O deixar as coisas, o deixar a matéria, o deixar a vaidade. Hoje, as moças, o cabelo, então, né? A gente vê, é um brinco, é um celular, é uma maquiagem, tudo isso aqui, para o mundo de hoje, é muito mais enfatizado do que antes, anteriormente, apesar de que também é isso. Mas a gente sabe que é um dos desafios do mundo atual. É verdade. E, nesse sentido, dessa última pergunta que eu fiz à senhora, a gente tem uma pergunta aqui que foi enviada pelo nosso ouvinte, Israel Lucas, que é da Paróquia de Santa Maria Mãe, no Conjunto Santa Catarina. Para o programa, a gente conta também com a participação das perguntas dos nossos ouvintes, que foram enviadas pelo WhatsApp do setor de comunicação da Arquidiocese. Aí ele diz assim, além do afastamento da vida familiar, qual a dificuldade que pode interferir ao jovem a seguir a vida religiosa? Na verdade, o afastamento, quando a gente sente o chamado de Deus, o afastamento, a gente diz assim, a coisa, a gente, no momento, no impulso vocacional, naquele primeiro chamado, ele é até um desafio, né? A gente diz o afastar, deixar a família, para a vida religiosa, também é outra coisa que é um desafio para a vida religiosa, enquanto que na vida sacerdotal, ou matrimonial, a gente não se afasta mais até determinado tempo, um pouquinho, mas na vida religiosa, assim, a gente pertence a uma outra família, é a família religiosa. Então, essa vivência, esse sentido de deixar, de interferir e deixar a família, é tanto que eu tenho uma graça muito grande. Há 28 anos eu tenho saído de Nova Cruz, né, na época do Matias, o padre, eu era secretária da paróquia na época, saí, e hoje, não foi, acho que eu digo mérito de Deus mesmo, voltei, estou na minha cidade, hoje servindo como religiosa, né, perto dos meus familiares. E até então a gente percebe que essa dificuldade, que a gente diz que às vezes é o que mais dificulta a vida, mas quando no momento vocacional é até um impulso, né, para a gente vivenciar essa vida, para a gente lutar independente do que a gente tem de família, e o apego, se a gente tiver, na verdade eu sou filha de 8 filhos, né, na minha casa, hoje até isso é complicado, porque nós temos famílias com uma pessoa, né, então esse deixar, às vezes aquela mãe, aquele pai, depende daquela pessoa, para a vida religiosa também é um diferencial, e também uma das dificuldades para a entrada na vida religiosa, porque a gente deixa a nossa família, pertence a uma outra família, e aí aquela família, ela não depende de você, nem pode depender, nem financeiramente, nem, vamos dizer, amorosamente, né, como a gente diz assim, mas é também uma dificuldade hoje, porque as famílias poucas, né, então uma filha ou duas,
são também esses desafios que nós encontramos no mundo de hoje para ingressar à vida religiosa. Nós somos 3 irmãs, 3 mulheres e 5 homens, né? Na verdade, quando eu saí, vamos dizer, a gente confia aos outros irmãos, a nossa mãe, o nosso pai, né? E, de repente, quando é só um filho único, já é também uma das dificuldades, que é uma característica do mundo moderno, atual. Isso mesmo. Irmã, a senhora continua aqui com a gente. Vamos a um rápido intervalo. Você que está nos acompanhando pela Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91. Nosso programa vai a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Pronto, podemos seguir? Pronto, podemos seguir, né, irmã? Pode. Pronto, é porque o intervalo aqui é bem ligeiro. Tá ótimo. É fato e furto. Pronto, vamos lá. Rádio 91, um ótimo dia para você que está na Sintonia do Bem. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja. Eu sou Luísa Gualberto e hoje estamos conversando com a irmã Maria José de Souza, que é religiosa, é da Congregação das Filhas do Amor Divino, e estamos falando hoje sobre a vocação à vida religiosa. Neste domingo, a igreja celebra, dentro do mês vocacional, a vocação religiosa. E aí, no primeiro bloco, irmã, a gente estava falando um pouco sobre os desafios da vida religiosa. E aí, nesse início de bloco, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre os frutos. O que é que vem de frutos dessa vocação para a igreja? Eu acho que, para mim, uma das graças e frutos que eu digo aqui hoje, eu digo que vivencio isso, no bloco anterior a gente disse o desafio de sair, deixar a casa, sempre lembra aí, a história da vocação de Abraão, você deixa, sai da tua terra e vai, né? Hoje, eu digo que esses frutos, para mim, é muito bem claro, porque eu voltei para a minha terra, e a gente diz assim, santo de casa não faz milagre, eu digo que faz sim, né? Tanto na minha casa, na minha família, na própria minha cidade, nas pastorais. Então, eu digo que os frutos é exatamente a gente ter a autenticidade da nossa vida, da nossa vocação, a pertença, o sentido de pertença da família religiosa a qual eu estou, porque hoje mesmo, eu voltando para a minha cidade, Nova Cruz, aqui no Rio Grande do Norte, eu poderia ficar presa aí na minha casa, na minha família, e hoje a minha mãe mora lá, no começo da cidade, eu moro lá, aqui no centro Dom Matias, Patrícia, o novo centro pastoral, onde é residindo as irmãs, na comunidade Mãe Admirável, e eu faço isso na maior tranquilidade, que é vivenciar essa experiência dos frutos, de agradecer a Deus por tudo que tem. Aí os frutos, Deus é tão bom, Padre, a vivência pastoral, o dinamismo que a gente vai, as pessoas que a gente conhecia quando era pequena, quando estava e que hoje a gente voltou. Então, isso para mim já é um fruto, eu digo assim, vivenciado na prática, aqui na minha própria cidade, né? Como Jesus disse. Às vezes nem se diz, né? Não é bem visto na cidade, mas eu acredito que a vivência da vocação religiosa, a minha vida religiosa, aqui eu considero que é um grande fruto eu voltar aqui, poder colaborar como freira, como religiosa, na própria cidade, de onde eu saí, na igreja matriz, onde eu cantava, onde eu era pequenininha. Então, eu acredito que é um grande dom de Deus para a minha vida, e sou muito grata por isto, né? Já estou aqui há 4 anos, morando aqui em Nova Cruz novamente. Isso é ótimo, irmã. E a gente tem aqui, nas participações dos nossos ouvintes, a gente tem a pergunta da Maria Luísa Andrade. Por que a senhora escolheu a Congregação das Filhas do Amor Divino para seguir a vida religiosa? Aqui é muito interessante, eu gosto dessa pergunta demais, porque em Nova Cruz nós temos o Colégio Nossa Senhora do Carmo, que é das Irmãs Franciscanas, não é? Do Bom Conselho, que tem aí em Natal o Colégio Nossa Senhora de Fátima, Ceará Mirim, o Colégio Santa Ágata, e aqui eu tinha uma participação que eu morava perto do Colégio das Irmãs Franciscanas. Mas as Irmãs Filhas do Amor Divino, que trabalhavam pastoralmente com o Padre Matias na época, que era a Irmã Felícia, a Irmã Selma, né, foram as promotoras vocacionais, elas tiveram uma influência muito forte, acredito que tem a ver com aquilo que a gente tem de carisma próprio, pessoal, que é a identificação. As irmãs aqui trabalhavam sempre com a escola, era o colégio, e eu nunca
me chamavam, diziam que eu tinha que ser freira das franciscanas, e eu sempre, pelo meu cunho pastoral, de trabalhar, de catequese, de vivência com as irmãs, sempre tendi à busca pelas irmãs, filhas do amor divino. Eu dizia, o próprio nome já me dizia chamar, ser filha do amor divino. Então, o próprio nome, a dinâmica pastoral que as irmãs desenvolviam, os trabalhos pastorais ao qual eu participava também, isso me fez tomar a decisão e escolher a congregação. E isso, em qualquer momento que a gente faz, a gente tem várias, hoje, antigamente, aqui na minha cidade, eu tinha 2 opções, mas tem jovens que não têm conhecimento de vida religiosa, não tem casas por perto, não tem colégio, e às vezes fica sem saber. Mas eu digo que é próprio, é Deus quem nos chama. Né? E a gente sente aquele desejo de participar, aquela congregação, às vezes conhece tantas e se diz assim, eu quero decidir seguir aquela congregação que me identifiquei mais, que parece mais comigo, e a gente vai dando esses significados, mas, na verdade, Deus é quem nos conduz para a nossa vocação. E eu acredito que o próprio nome, Filha do Amor Divino, me encantou, e até hoje ainda sou encantada por este nome, porque o nome Filha do Amor Divino na nossa congregação é que a gente tem que testemunhar esse amor de Deus ao mundo. Então, esse é o sentido do nosso carisma, da nossa vocação, e foi o que me chamou, e até hoje deve ser o que deve também cativar e cultivar as vocações que nós, a partir do nosso testemunho, da nossa vivência, podemos testemunhar para o mundo. É verdade. E nesse sentido da sua resposta, irmã, a gente tem uma pergunta que foi enviada por um ouvinte que não quis se identificar. Ela diz assim: qual a sua orientação para uma jovem que está decidindo se quer ser freira? E como decidir sobre a congregação que quer ingressar? Como eu disse anteriormente, às vezes você mora em um lugar que não tem vida, comunidades religiosas, mas hoje nós temos o mundo da internet, o mundo aí virtual, que a gente tem várias escolhas, opções, e o que mais a orientação, quando uma jovem decide ou sente algum toque, alguma coisa, ele deve procurar uma freira, uma religiosa ou um padre para ser encaminhado a uma comunidade ou a uma congregação, e esse processo é do primeiro encaminhamento, de uma conversa, de dizer como você se sente, para que você possa ser acompanhada no processo de discernimento vocacional. E aí, até pode nem ser aquela congregação que você escolheu, mas aquela irmã, ou aquele frei, ou aquele padre da sua paróquia, ele vai encaminhando, e você, no conhecimento, no discernimento, busca e conhece e decide qual a congregação você quer entrar. É o carisma que mais identifica, eu digo, tem a ver muito com você também, aquele carisma que parece com o seu carisma pessoal, né, com aquilo que é a sua identidade enquanto pessoa. Isso mesmo. E para fechar esse segundo bloco, tem a pergunta aqui da Raquel Medeiros: qual o tempo de formação para se tornar freira? Na verdade, nós temos várias orientações. Hoje, na nossa província, nós temos esse primeiro contato, como eu falei, que você procura, é acompanhada. Daqui a pouco você participa de um encontro vocacional, 2 anos. É preciso que você também tenha terminado os estudos para poder continuar, ou ensino médio, ou faculdade. Então, só o ensino médio também já participa. Então, você tem um tempo de promoção vocacional, que a gente chama de encontros vocacionais, acompanhado da sua casa, e participa lá. Depois tem 2 anos acompanhado já na casa de formação. No nosso caso, Filho do Amor Divino, aqui é Emaús, lá no sul, na outra província, mas você tem 2 anos, que a gente chama de postulantado, aspirantado e postulantado, e 2 anos de noviciado. No noviciado, no segundo ano, primeiro ano, que a gente chama canônico, você recebe o hábito, nós usamos o véu, né? E segundo ano canônico, e depois você já faz os primeiros votos. Então, é uma caminhada praticamente de 5 anos, vamos dizer assim, nesse primeiro passo. Mas a vida toda da gente é de formação. Então, a gente não tem um período que diz assim, terminou agora, você vai ser freira. Então, é o processo vocacional que é permanente também da nossa formação. E também até o estudo que você tem da sua formação, do seu profissional, ele vai ingressando também no processo da sua caminhada vocacional.
Muito bem, irmã Maria José, a senhora continua aqui com a gente. Vamos para mais um intervalo. E você que está acompanhando o nosso programa pela Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Pronto, irmã, podemos seguir? Podemos. Vamos lá. Rádio 91, de volta ao programa Aprendendo com a Igreja, aqui na Rádio 91.9 FM. No programa de hoje, estamos falando sobre a vocação à vida religiosa. Hoje é o terceiro domingo do mês de agosto, estamos no mês vocacional, e esse domingo é justamente dedicado a celebrar essa vocação. Estamos conversando com a irmã Maria José de Souza, que é da Congregação das Filhas do Amor Divino, e estamos conversando sobre essa temática. E aí, para esse último bloco, irmã, a gente tem aqui mais algumas perguntas dos nossos ouvintes. Vamos com a pergunta do Fabiano Facchini, que é de Campinas, em São Paulo. Ele diz assim: a gente sabe que a própria família e os amigos gostam de fazer tipo uma espécie de zoação, né? de um bullying vocacional com quem desperta para a vocação à vida religiosa. Ele gostaria de saber como lidar com esse bullying vocacional. Eu digo nem bullying, é uma motivação até, porque quem me conheceu, conhece o meu estilo hoje, conhecia também aqui em Nova Cruz, e vê, né, eu sempre fui muito dinâmica, muito de festa, de passear, de gostar, e de repente ele diz assim, eu decidi ser freira. Então eu disse, não acredito que você vai ser freira, né? Inclusive, né, esse bullying, como você diz assim, mexer com a gente, não, mas você não tem jeito de cara, não tem cara de freira, então já é a primeira coisa que diz, né? E então é um momento que a gente vai trabalhando, e isso não tem dificuldade nenhuma, ao contrário, você, dependendo do seu estado, né, você vai trabalhando isso de forma muito natural, até porque a gente diz assim, não é a roupa, não é a cara que diz antes de ser freira, mas é exatamente aquilo que está gravado no nosso coração, aquilo que a gente compreende enquanto missão, enquanto chamado de Deus, e tudo isso é só uma motivação para que a gente possa ou melhorar ou piorar, né, porque dependendo do que você aceitar. Então, quando você se aceitar, que, como eu digo, bullying, eu trabalho isso na escola também, se você aceitar o bullying como uma provocação, você vai só recuando. Mas se você aceitar com a motivação, você vai melhorando aquilo, o que as pessoas estão criticando em você. Então, para mim foi isso muito tranquilo. Quem me conhecia aqui trabalhar, eu sempre gostei muito, a minha vida foi sempre muito dinâmica, muito ativa, já era professora também aqui, e quando decidi ser freira, pode dizer, não, você não vai deixar, você vai deixar de ganhar o seu salário para dar para as freiras. Então, isso tudo é uma motivação, e até hoje, para mim, são coisas tranquilas que eu vivenciei com muita alegria e com muita também presença de espírito. E quando a gente tem a certeza também da vocação que a gente abraça, eu acho que isso também se torna até mais fácil de a gente contornar. Eu acho que até essa pergunta traz para a gente uma reflexão de que é importante discernir a vocação que a gente é chamado, né? Que às vezes a gente tem aquela concepção de que, eu acho que eu vou ser freira, mas é o padre, ou eu vou me casar, enfim. Só que na caminhada é que a gente vai discernindo, né? E eu acho que quando a gente tem a certeza, isso vem mais forte. Exato. E até elas podem dizer assim, o que é que vão achar, o que é que vão dizer, né? Então, isso é só a convicção, se você tiver, é tudo muito tranquilo para você vivenciar. Pois é, e a gente segue aqui com a pergunta dos nossos ouvintes. Temos a pergunta do Carlos Augusto, que é de Nova Natal. Ele gostaria de saber qual a diferença entre freira e monja. E eu até vou acrescentar nessa pergunta do Carlos essas nomenclaturas, né? A gente tem madre superiora, tem outras nomenclaturas que estão em volta da vida religiosa. E se a senhora puder até comentar sobre, porque a gente também tira essas outras dúvidas. Ok. Então, na verdade, a diferença de freiras, ou seja, de monja, a vida religiosa são todas, né? Tem a vida enclausuradas e a vida ativa. Nós somos uma clausura ativa, na verdade, porque nós vivemos muito forte o sentido da vida comunitária. Mas o sentido monge é aquilo que você, no início, até você disse, assim, de viver intensamente dentro do Carmelo, dentro do convento, a vida de oração. E aí você não tem vida externa, você não tem vida ativa lá fora. A sua atividade é oração e a vida dentro do Carmelo, apenas uma, que a gente chama de a irmã rodeiro, a irmã superiora, a madre superiora, né, como a gente chama, a coordenadora da comunidade, é aquela que sai. Mas, na verdade, a diferença é que a monja, a vida, como a gente chama,
monástica, homens ou mulheres, ela é uma vida contemplativa, que não tem a vida ativa como a gente tem. Nós somos, na nossa congregação, no nosso estatuto, nós temos contemplativas e ativas, porque nós vivemos essa experiência da oração diária, da missa, como as monjas têm também, apesar de que elas têm os horários mais intensivos dentro e interno do que a gente comunitariamente, por causa da nossa atividade externa. Então, essa diferença. Então, Madre Superiora, Irmã Superiora, Madre Geral, então são nomenclaturas que mudam de acordo com as congregações, né, com a modernização também de tempos, e a gente vai tendo isso a partir das diversidades das congregações, da vida religiosa e daquilo que vai se modificando a partir dos tempos também. E para fechar aqui a participação dos nossos ouvintes, temos a pergunta da Alice Souza. Ela diz assim: na Arquidiocese de Natal existem várias comunidades de vida. Podemos dizer que os missionários e missionárias que são dessas comunidades também são religiosos e religiosas? Sim, podemos dizer sim, porque os religiosos e religiosas, a gente tem a diferença que tem no nosso direito canônico, aquelas que são, né, de direito canônico, aquelas que são de direito diocesanos, essas comunidades que surgem, que a gente chama as novas comunidades, e o Papa também fala na vida consagrada, essas novas comunidades que vão suscitando, que tem um diferencial da nossa comunidade de vida, né? Então, são aqueles que casam, aqueles que não fazem os votos como nós fazemos. Então, tem um diferencial muito grande, mas são todos religiosos e religiosas, vida de pessoas que consagram também o seu tempo, e aí vai depender de determinados carismas, determinados institutos, que a gente chama institutos de vida religiosa, então vai determinar muito isso de onde a gente está vivenciando, ou na paróquia, ou na diocese, ou no Brasil, e assim por diante, no mundo, né? Então, são vidas religiosas, vidas também que se consagram, apenas com os diferenciais dos estatutos, né, de constituições, de nomenclaturas também, que a gente tem. Nós somos uma congregação internacional de direito pontifício, estando presente em 18 países, né? A missão da gente é constituída através do carisma da nossa congregação, tornar visível o amor de Deus no mundo, e a diferença de que nós, enquanto missionários, missionárias, e, na verdade, a missão, eu gosto muito de dizer, é onde a gente está. Né? A missão, você faz, e onde você está, você é missionário, não precisa de você sair. Eu sempre me candidatei para morar na África, né? Mas hoje, com a maturidade da vida religiosa, de tudo, eu digo, hoje tem casa nos Estados Unidos, mas eu digo, eu sempre queria morar na África. Hoje, a maturidade, a experiência vai nos dizendo que a missão é onde você está. E você tem que fazer bem feito e testemunhar o amor de Deus, vivenciar a palavra e ser esse reflexo de Deus para as pessoas. A vida consagrada nos convoca a isso. Com certeza, irmã Maria José. A gente já está chegando aqui ao final do nosso programa, e aí, nesse finalzinho, deixar aqui o espaço para que a senhora faça as suas considerações. Se quiser colocar algo que a gente não perguntou ao longo do programa, também fique à vontade. Fazer a propaganda vocacional, né? Convidar os jovens, como você disse, Luiz, é muito difícil hoje a gente decidir, de repente, eu trabalho com jovens no ensino médio, e de repente, quantas jovens, antigamente a gente tinha curiosidade de querer ser freira, queria participar, queria conhecer, mas hoje eu faço aqui o convite, chamo, vem e segue-me, Jesus já diz isso, e o convite maior que ele faz é, deixa a tua casa, deixa o pai, vem e segue-me. Esse convite, e que a gente faz, que é importante a gente lembrar, e que a gente precisa fazer para o mundo hoje. Nós precisamos ser essa eloquência do amor de Deus para o mundo, e também chamar você, jovem, para servir. E uma das coisas que faz muito presente aqui, que traz presente a minha vocação, é servir ao reino de Deus, ter presente esse reino de Deus. Como é que você se desenvolve? Como é que é esse reino, a presença do reino de Deus para você na sua vida, o sentido de ser igreja, o sentido de deixar tudo para servir melhor, o sentido de entregar, como eu dizia muito para mim, de entregar a minha vida para Deus, corpo, alma e mente. Então, é importante que a gente tenha essa presença
tenha isso presente no meio de nós, e o engajamento na igreja, o engajamento nas pastorais, o desprendimento da gente é fundamental para o nosso sim, para dizer sim a Deus para sempre. Claro que pode ser que amanhã, né, a gente não sabe o dia de amanhã, como a gente diz, mas sempre ter convicção da sua firmeza vocacional, do seu sim. Como Maria disse, sim, ser fiel até o fim. Diz, tu me chamaste, Senhor, aqui estou. Então, esse é o sentido da vocação. E quem quiser ser freira, é só nos procurar. Nós temos aí vários meios, né, que a gente tem aí todas as mídias, e nós temos os colégios, as irmãs que trabalham nas escolas, mas qualquer uma de nós e qualquer padre, e na Arquidiocese de Natal, nós, Filhos de Amor Divino, somos conhecidas por todos. Eu também já trabalhei com muitos padres também, então, a gente conhece e é só buscar que eles indicam a você, jovem, a participar da vida religiosa. Não só a vida religiosa feminina, mas também a vida religiosa masculina. Nós temos aqui os filhos de Santana, em Natal, nós temos os irmãos, né, os freis, lá na Igreja do Galo, e tantas outras congregações. Nós temos também os salesianos, aí na Zona Norte, também uma grande congregação masculina, que é a vida consagrada religiosa também. Então, a você que acompanha a gente pela rádio, você que nos acompanha neste momento, então, que Deus abençoe e nos fortaleça cada vez mais na nossa missão e no nosso sim. Amém, irmã Maria José. A gente agradece muito a sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Deseja que Deus abençoe sempre mais a sua missão, que ela seja assim sempre fecunda. E é bonito a gente ver uma pessoa como a senhora que é feliz na vocação que escolheu. Isso transparece no seu jeito de falar, no seu jeito de se expressar, na sua vida dedicada a essa missão. E vocação boa é essa, não é? Quando a gente está feliz onde está. Então, parabéns para a senhora. Obrigada. Muito obrigada a todos que nos acompanharam aqui pela Sintonia do Bem. Agradecemos a você pela audiência. Lembrando que semana que vem, a partir das 10 horas, no domingo, a gente tem um encontro marcado aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Você não sai da Sintonia do Bem, vem chegando aí a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio 91. Pronto, irmã, deu